talking about practice, not a game. Not a game. Estamos começando mais um WTA Sixers, seu podcast de Sixers e NBA no Brasil. Aqui quem fala é o Slow. Salve galera, aqui é o Roni, boa tarde, bom dia, boa noite. Salve galera, Luiz Del Papa mais uma vez, diretamente da Filadélfia, para mais um episódio com vocês. E é isso aí, rapaziada, hoje a gente tem um convidado especial que é o Ricardo Romanelli, lá do Basquete FM, beleza, Ricardo? Fala galera, um prazer estar aqui com vocês e falar de Sixers aí, essa franquia que a gente ama tanto, né? Bora lá, tem bastante coisa pra falar, né? Gente, vamos falar. Isso aí, a gente vai agora pros nossos feedbacks. Se você não quiser ouvir, você pode pular para 7 minutos 58 segundos e um prêmio de MVP para Embidão, por favor. Mais um feedback rolando aí dos nossos ouvintes. Tô aqui com o Luiz e o Rá para mais uma leitura. Beleza? Salve, salve. A gente queria começar aqui lendo as enquetes que rolou. Teve 2 episódios aí que a gente acabou não fazendo feedbacks, né? A gente espera sempre acumular um pouco de feedbacks de vocês pra ler, então mandem se vocês querem falar pontualmente de algum assunto, né? Pra gente trazer aqui. A primeira enquete foi em relação ao episódio 7, que a gente pergunta o Sixers ia terminar com mando de quadro ou não essa temporada, né? A gente ainda tava ali vendo a virada do time, como que eles estavam. 90% da galera achava que sim, ou seja, que o Sixers ia terminar ali da posição 4 pra cima, né? Pra ter pelo menos o primeiro round em casa. É o que vai acontecer, né? Tá garantido, assim, o mando de quadra na primeira rodada. Com certeza. Já no episódio 8, a gente perguntou se era culpa do Sixers, né? Aquele tanto de calouro que a gente comentou ao longo do podcast, dos jovens talentos que deram errado e tal. E aí já ficou um pouco mais acirrada, né? 67% acredita que sim. O Sixers fez um mau planejamento com os calouros, com os talentos, e isso gerou aí um monte de desperdícios, né? De camada jovem ao longo do processo. Acho que a gente até no final fez uma avaliação que a maior parte dos casos mas sempre tem um caso ou outro que foge do controle da franquia. Então é natural até que as respostas não sejam tão unânimes assim. Isso vem naquilo que a gente conversou também sobre um time quando tá fazendo tanque, né, e acaba fazendo trocas de outros jogadores e acaba recebendo várias picks, né, e aí chega um momento que eles precisam se decidir. Isso vai acontecer agora, a gente vai ver muito nitidamente, a gente vai ver diretamente com o OKC, com o Oklahoma e o Pelicans, né, que tem muitas escolhas de primeira, né. Até quando vale a pena moldar esses jovens talentos, né, ou até quando é necessário para dar um salto maior, trocá-los. Bom, aqui fica também um convite para vocês seguirem o nosso Instagram, o nosso TikTok, se vocês ainda não seguem. Por quê? Porque a gente tá com conteúdos por lá também, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui foi o conteúdo que o Gabriel, lá do The Sixers Depre, que também grava aqui com a gente sempre, e o Luiz fizeram uma trend muito legal no nosso Instagram, trazendo imagens, né, fotos que você mesmo tirou, né, Luiz, ali da Filadélfia, de lugares históricos importantes, né, da cidade. Tem sim. Então a ideia que a gente quer fazer, não parar só nessa thread aqui, é de mostrar um pouco mais da cidade da Filadélfia, né, e como é o dia a dia na cidade e de pontos históricos, como você mesmo falou, mas deixar o fã do Sixers mais próximo da cidade e entender como que é o dia a dia da cidade e ficar mais próximo não apenas do time, mas também da comunidade. E um comentário muito legal que a gente recebeu em relação a essas fotos e esses textos, né, que vocês mandaram lá explicando um pouco sobre a cidade, foi do João Vitor, que ele mandou o seguinte, cara, ele disse que teve a honra de conhecer grande parte desses lugares que vocês mostraram, né, porque ele foi lá pra Philly, inclusive ele disse assim, muita gente me julga porque eu escolhi ir pra Filadélfia e não ir pra outros grandes centros badalados, como Nova York e tal, né? Sim. E aí ele termina dizendo uma frase que é muito legal, que é, mas só quem é Sixers entende. Eu achei muito legal, né, o relato dele de falar, pô, eu quis ir pra Filadélfia pra sentir esse ambiente e tal, mas ao mesmo tempo, Luiz, a Filadélfia é um lugar muito legal de ser visitado também, né? Tem sim, porque tem a parte histórica, né, justamente pra quem tem interesse de entender a democracia americana, como foi feita a independência, a assinatura da independência americana e se tornou uma república, né, mas também tem uma cidade que tá se rejuvenescendo cada vez mais, cenas de restaurantes, tem a parte de esporte, então é uma cidade muito interessante que vale a pena ser visitada e eu recomendo muito, pra quem quiser visitar, vale muito a pena. E a gente também tem outros conteúdos aí, curiosidades, vídeos também no nosso TikTok, e em breve, né, vai acontecer lives mais elaboradas lá, com todo mundo participando, então dá essa força pra gente, segue a gente lá. A gente recebeu também uma cartinha, vamos dizer assim, do nosso querido Márcio Lux, eu acho que é assim que fala o nome, se eu tiver errado me desculpa, mas ele diz o seguinte: salve galera do WTA, sou muito fã do trabalho de vocês. No último podcast vocês trataram sobre os jovens talentos
motivos que não foram pra frente na franquia. E eu tava pensando bastante sobre isso e o que vocês comentaram da cultura local de Philly. A gente já falou disso no episódio 2, né? Eu tenho um tio que mora lá há muitos anos. Não sou eu, hein? É outro tio. E ele disse que teve a oportunidade de visitar esse tio 2 vezes. E aí ele falou o seguinte: nesse período deu pra perceber o quanto o povo de Philly leva a sério o aspecto veterano. Ele disse que sempre havia uma clara pretensão dos mais experientes nos lugares em que ele frequentou. Por exemplo, opiniões são mais levadas a sério, até no jornalismo, né? Os jornalistas mais antigos, mais velhos. Diz que na política também. E aí ele fala que isso reflete também na cultura local dos esportes, né? Daí ele pergunta: quanto vocês acham que isso influencia no tratamento e desenvolvimento dos jovens na franquia? E se vocês acham que o front office do Sixers aderiu a essa cultura, né? Interessante essa pergunta porque, por exemplo, o Murray não é de Philly, Doc não é de Philly. Pra eles entrarem nessa cultura, eles teriam que aderir de fato mesmo, né? E aí, Luiz, o que você acha? Você que tá mais perto aí do dia a dia. Depende muito do que a franquia tá buscando, né? Eu acho que, por exemplo, o Eagles ganhou um título recentemente, então o front office ele fica mais confortável a realizar mudanças de acordo com a necessidade, né? O técnico do Eagles tem 40 anos, 42 anos, né? O Sirianni acho que tem 42, 43, acho. Quando ele entrou no Eagles, não foi um burburinho assim, uau, olha a idade No começo do cara. foi, mas eu acho que não foi tanto, porque os jogadores também são mais jovens e ficou com essa ideia que o Eagles teria que ser, daqui pra frente, seria um time que deveria rejuvenescer as peças, as mais experientes do time, né? E a busca de um quarterback novo e outros jogadores mais jovens no draft conectou com essa ideia de um técnico mais jovem com ideias, vamos dizer assim, mais modernas, né? E diferentes. Mas eu acho que isso tem a ver de você não acreditar mais em jovem quando você tá perdendo. E aí você vai buscar o experiente, que é a última coisa que pode ser feita, né? Não sei o que vocês pensam. A parte de buscar gente mais experiente é porque tá sem paciência e não tá ganhando. Até faz sentido essa lógica, mas eu acho que ela é num primeiro momento. Eu acho que a grande questão é que a cidade da Filadélfia e o povo da Filadélfia, eles focam muito naquela pessoa que ela é esforçada, assim. E me parece ser um negócio que o esforço tem que vir em primeiro lugar. Uhum. Então aquele cara aqui que se mata, que se esforça, que dá o que você precisa e vai sacrificar o que for necessário pra isso, mesmo que ele seja jovem, mesmo que ele seja um cara inexperiente, ele vai acabar ultrapassando qualquer dúvida que a torcida tenha pra ir ser abraçado. Mas com relação às outras áreas, é uma cidade que ela tá entrando num contexto de cidade inovadora em várias áreas, tá? Vários chefes vêm pra cá, até porque Nova York tá insustentável de valores, né? Então as pessoas vão para os polos mais próximos. Então a Filadélfia tá se tornando um local bem atrativo para jovens promissores em várias áreas diferentes. Na culinária, mais arte e também esporte. É isso então, se você quer a sua opinião sendo lida aqui, se você quer comentar alguma coisa dos episódios, manda também, tem o nosso e-mail, tem as nossas redes sociais, fiquem à vontade, tá tudo no post. Ô Roma, fala pra gente um pouquinho como que é o projeto Basquete FM, com quem você faz esse projeto, como que surgiu a ideia? Então, o Basquete FM é um projeto que está indo pro seu terceiro ano agora, né? A gente mudou um pouco o formato nessa temporada, tem feito mais séries especiais, né? A gente fazia bastante ali podcast falando sobre o dia a dia do NBA mesmo, mas também com alguns conteúdos mais pauta fria, né? Que a gente chama, com roteiro, edição, né? Uma coisa mais, muitas vezes história, ou então explicando conceitos e por aí vai. Mas nessa temporada a gente decidiu focar mais em séries especiais e tem uma periodicidade fixa também para poder caprichar realmente no que está fazendo, né? E atualmente eu tô lá com o Renan Ronch produzindo uma série sobre como os estrangeiros ajudaram a mudar a história da NBA, o estilo da NBA, né? Uma série chama NBA no Mundo e a gente fala sobre como jogadores de diferentes escolas, mas principalmente do basquete europeu, especificamente do leste europeu, né? Principalmente dos países da ex-Yugoslávia, mas enfim, uma infinidade aí de outros jogadores também, ajudaram ao longo das décadas a expandir a NBA e também a mudar o estilo de jogo, né? Se a liga hoje tem um estilo de jogo diferente, tem vários fatores nisso, né? Que todo mundo fala sempre, revolução de três, revolução de analytics e tudo mais, mas ao mesmo tempo que a NBA foi se moldando de uma maneira que era mais favorável a esses jogadores, eles também foram ajudando a NBA a caminhar para um estilo que hoje tem muita cara aí desse basquete internacional, né? Atualmente a gente está com essa série aí, os episódios estão indo ao ar nas últimas semanas, a gente tem o
primeiro já no ar. No decorrer das próximas semanas vão ser lançados mais 4. Quem se interessar pelo assunto aí, eu convido para conhecer o nosso canal, Basquete FM, nos principais agregadores. Também nas redes sociais, né? @Basquete FM no Twitter, no Instagram. Segue a gente lá, dá uma moral. Isso aí, mano. Os links estão todos no post aí do cast. Cara, achei sensacional a ideia. Se você for parar pra pensar assim nos últimos anos, né? Os principais jogadores aí disputando o MVP ou sendo protagonistas, né? Cada vez mais a gente vê os estrangeiros, né? Atualmente a gente tem a lista aí, 3 estrangeiros disputando o melhor do mundo, né? Então, é uma análise muito interessante de ser feita que não é de agora, né? Isso, existe uma construção pra gente chegar nesse cenário e eu achei muito legal o olhar que vocês tiveram sobre esse aspecto aí da NBA, trazendo contexto histórico, geopolítico, tudo isso importa, né? É o que tá além das quadras. A gente tava conversando, eu e o Roma, mais cedo, né? Já tem um monte de podcast que fala de estatística, de quantos pontos e porcentagem de acertos. Então, pra mim, um podcast que fala sobre geopolítica, de aspectos sociais, inclusão e ensinar um pouco de história, né? Não apenas do jogo em si, mas como a política e outros aspectos sociais moldam o esporte, né? Isso pra mim é fantástico e a ideia tá super aprovada e vamos escutar e dar audiência pra galera que trabalha bem sério aí. Muito legal, então fica aí, galera, pra vocês ouvirem, vão conferir, tá no post. Who is going to win the MVP? So, like, for me, I got to go with Embiid this year. Embidão da massa. Joel Embiid chegou a 11 jogos para mais de 40 pontos na temporada. Primeiro colocado, Joel Embiid, né? Que mês absurdo. Bom, a gente está no momento agora da temporada, né? Tá acabando a temporada, a gente já tá começando a pensar em playoffs. Então, muitos times aí já estão metendo a marcha lenta, né? Já estão com as suas posições meio que garantidas nos offs e tal. E uma coisa interessante de se comentar é que o Sixers teve uma reta final muito dura agora, né? A gente tava aí nos últimos 15 jogos, o Sixers chegou a ser classificado como a agenda mais difícil, né? Tava ruim. Agora parece que piorou. A gente teve jogos, maior parte, contra times que estão mais de 50% em vitórias, né? Então, para um time que precisa ainda se estabelecer pros playoffs, uma posição ali, porque tava muito disputado, isso dificultou bastante, né? Pra gente ter uma disputa direta ali com o Boston, por exemplo, na segunda posição. É uma coisa que foi se transformando ao longo da temporada, né? O Sixers começa, de acordo com o site Tankathon, né? Que eles fazem uma agenda ali comparativa, né? O Sixers começa o ano com a 24ª agenda mais difícil. E, inclusive, eles tinham projetado o Sixers pro seed 4 do leste, né? Não tá muito longe aí da realidade, mas a gente já tinha chamado a atenção aqui no podcast para o final dessa agenda, né? Que aparentemente era mais fácil, né? Tava na parte de baixo da dificuldade da tabela, mas que terminava de maneira muito complexa, né? O que vocês acharam dessa guinada que deu, cara? Do começo pro final da temporada? Eu acho que a gente teve uma temporada que ela parece mais longa do que ela realmente foi, assim, porque eu acho que o Sixers, ele teve momentos muito distantes, assim, de qualidade e da forma como a gente entendia o time. E esse final de temporada, eu acho que ele tá sendo pra testar, assim, o quanto a gente acredita, né, nesse time, nesse grupo pros playoffs. 3 pontos fora de casa é muito importante. Que a gente pode ver o copo cheio, meio vazio. O meio vazio é que é uma sequência muito difícil, uma sequência de jogos pode minar a moral da equipe. Você força alguns jogadores a jogarem jogos que talvez eles não precisassem jogar. Tem absurdos como, por exemplo, tem um back-to-back. Os últimos 10 jogos da temporada eu acho absurdo. Sendo o Sixers, sendo qualquer outra franquia. É pra caçar a lesão. Como, por exemplo, a do Paul George, que, beleza, foi uma infelicidade, um azar, mas talvez se os jogadores tivessem que jogar menos, esse tipo de lesão não aconteceria. Mas você também tem um copo meio cheio, que é a questão do time tá sendo testado, né? Playoffs a gente sabe como que é, todo jogo importa, todo quarto importa, toda bola importa. São jogos que a defesa tem que trabalhar 3 vezes mais, são jogos muito mais truncados, jogos com rotações mais reduzidas. Então eu acho que é importante também ter essa interpretação. É como se a gente estivesse tendo um cursinho intensivo preparatório para os playoffs. A temporada realmente está muito longa, né, da NBA. Acho que chegou num ponto, né, até alguns anos atrás a gente tinha aquela discussão se tinha que reduzir a temporada ou não, né? Mas os jogadores têm que jogar, eles são pagos para isso, tal, né? Enfim, foi todo um debate. Eu acho que, independente dessa questão, não, acho que é consenso hoje que, primeiro, os jogadores
jogadores não aguentam mais temporada de 82 jogos. Independente deles aguentarem ou não, eu acho que a própria audiência não tem interesse mais numa temporada tão longa, sabe? Tem momentos que a gente assiste porque, pô, a gente ama basquete, ama NBA, assiste e tal, mas sabe que tem muitos jogos ali que, enfim, não estão contando pra nada, são muitas lesões, então praticamente todos os times vão ter desfalques importantes ao longo da temporada, então uma coisa anula a outra, sabe? Tipo, aquele time vai ficar 15 partidas sem um jogador-chave, mas tudo bem, mas todo mundo vai ficar também, então todo mundo vai ter 15 jogos jogados no lixo, né? Acho que a dinâmica mudou muito, acaba sendo esse tipo de temporada de altos e baixos, né? Então a gente, como torcedor, às vezes tá olhando um time de perto, assim, e fica aquela impressão, meu Deus, o time tá oscilando, o time não tá bem. Aí quando você olha na tabela, o time passou a temporada inteira na mesma posição da classificação praticamente, mesmo com um momento ruim, porque é isso, né? Um oscila aqui, outro oscila ali, um vai, né, o jogador vai descansar mais aqui, outro vai descansar ali, e no final das contas tudo se anula e os times acabam mais ou menos, né, nas posições que a gente esperava, e acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo com os Sixers ao longo dessa temporada, né? Apesar de que uma das coisas que eu acho que foi mais subestimada foi a campanha dos Sixers a partir de dezembro ali, né, quando o Harden voltou, que foi a melhor campanha da NBA. Pra mim isso é uma coisa que, enfim, né, em termos de cobertura de mídia, até de torcida falando e tal, eu acho que é um ponto que pouca gente tá falando, né? Se fosse outro time aí, talvez estariam falando mais, mas não vou me alongar muito aqui, senão vira teoria da conspiração. A gente até teve um episódio 2, né, Vitão e Rá, que a gente falava justamente sobre as incertezas da temporada pro Sixers, porque quando começa a temporada, fica, não sei se vocês lembram, mas fica 12 vitórias e 12 derrotas, né? E era no período mais tranquilo da temporada, né? Mas também aconteceu de vários jogadores importantes, como o Harden e o Maxey, ficarem muitos jogos fora, e depois o Joel Embiid fica fora também. Mas talvez se o Sixers tivesse o time inteiro no começo, talvez agora a gente estaria reclamando que não teria o time completo, porque alguém se machucou. Até que nem o Roma falou, então não dá pra saber. O Embiid, até nessa conta aí do MVP, né, que o pessoal tá fazendo, eu vi hoje uma coisa que se ele jogar todos os jogos daqui até o final, ele vai ter feito 68 partidas. Né, você vê, 68 partidas é o que tá virando, tirando exceções aí, é o que um pouquinho média, mais, né? um pouquinho menos, é o que essas grandes estrelas têm jogado por temporada, né? Não é nada muito fora aí do padrão. Verdade. Até porque mais que isso dá um desgaste muito grande, né? Os caras têm um risco alto de lesão. Esse período todo que você comentou, né? Dezembro até março, realmente o Sixers fez um ótimo período. A gente chegou a gravar um episódio sobre isso também, nosso episódio 7. Que a gente analisou esse período, né? O Sixers chegou a bater o melhor ataque da NBA, uma coisa que a gente nunca ia imaginar na mão do Doc Rivers. Ele encaixou legal, né? Uns números interessantes que a gente teve. Atualmente, o Sixers, ele é top 10 em ataque e defesa. Ele é um dos únicos 3 times da liga com esses números, né? Ele tá em 4º melhor ataque e 7ª melhor defesa. Graças a esse período de dezembro a meio de março, vamos dizer assim, né? Que foi uma época muito boa pros Sixers mesmo. Só por curiosidade, os outros 2 times aí que estão top 10 em ataque e defesa é o Boston, que é 3º ataque e 4ª defesa, e o Cavs, que é 8º ataque e 1ª defesa. Isso anima bastante a gente, né? Apesar desse final mais complicado, chegar nos playoffs com um ataque e uma defesa top 10, assim, anima bastante pra disputa, né? E principalmente anima mais ainda porque vários jogos desses daí que o Sixers ganhou, o Sixers tava perdendo no terceiro quarto, né? Ou tava perdendo de uma diferença muito grande em outros quartos, né? E acabou conseguindo a virada. Até o jogo que eu tava com o Roma, a gente tava aqui na Filadélfia, a gente foi junto, a gente achou que tinha ido pro vinagre o jogo. E o Sixers, a gente tava já contando com a derrota enquanto o Grizzlies. O jogo tava disputado até o final e tava muito difícil. E o Sixers foi virar a partida somente nos minutos finais mesmo. Então, esse time anteriormente, ele ia desistir já no começo do quarto e ia entregar, né? Mas esse time, o que dá mais esperança é isso mesmo, que ele luta até o fim. A gente já tava com vontade de sair lá comprar mais uma cerveja. É verdade. Tomar umas e largar a mão do jogo, né? Eu vi ao vivo uma coisa que eu nunca achei que eu ia ver na vida, que foi Tobias Harris sendo clutch. Nossa senhora. Cara, esse final de jogo que vocês viram, realmente, eu vi pela TV e foi surreal o final, cara. Foi muito louco mesmo. A atmosfera da torcida era jogo de playoff, realmente. Eu acho que esse é um dos aspectos da presença do PJ Tucker que faz a diferença, né? Ele traz uma casca pra dentro do vestiário, assim. Essa sensação de que não dá pra desistir. Não tinha, né, até ano passado. Então quer dizer que alguém se rendeu
defendeu a PJ Tucker, é isso. É mesmo, é? Não, ele calou a minha boca completamente. Gostaria que ele fizesse mais pontos, sim, mas fazer o quê? Ele, inclusive, sobre o Harden, né? Ele tem um efeito bacana pelo tempo que eles jogaram juntos e tal. Ele é um cara que o Harden respeita bastante, né? E o Harden é um cara que a gente sabe que tem horas que ele precisa do empurrão mesmo, né? Então, sim, com certeza vai fazer diferença ter esse cara nos playoffs. Vale lembrar até que ele foi titular do Milwaukee Bucks, que foi campeão, e todo mundo questionava, né? Ah, não, mas ele não faz ponto, ele não sei o que e tal, e no final das contas ele foi um cara essencial, né? Para aquele quinteto do Bucks que foi campeão, né? Marcava os jogadores adversários, estava sempre ali, é um líder vocal na defesa, fala bastante, né? É o tipo de jogador que, hoje em dia, com tanto de número que a gente tem, é difícil você ver um cara que o impacto não aparece nas estatísticas, né? Mas ele é um dos casos que acho que ainda é assim. A cara do PJ Tucker! Que foi isso? Um outro ponto interessante nessa sequência boa que a gente tá falando foi as vitórias fora de casa, né? O Sixers teve várias road trips aí que a gente saiu invicto, né? Nessas 3, 4 jogos que se faz na sequência fora de casa, né? Isso é muito legal também de ver. Teve uma que foi bem interessante, que foi até aquela que a gente fecha contra o Kings, se eu não me engano, e a galera poupou, né? O Sixers poupou os principais jogadores e mesmo assim a gente venceu e acho que foi 5-0 fora de casa, alguma coisa assim. Então isso também é animador, né? Concordo. A gente não via isso antes, né? O Sixers só ganhava em casa e olha lá. Esse ano tá até mais engraçado até. Parece que o time joga... o Sixers joga melhor fora de casa do que em casa. Às vezes é essa impressão, né? Essa temporada como um todo tá meio esquisita da NBA, né? Não vou ficar abrindo número aqui agora pra gente não ficar, né, naquele papinho só de citar número que às vezes confunde até quem tá ouvindo. Principalmente depois do All-Star, mas na verdade uma tendência que vinha já desde janeiro, né? A liga foi mês a mês ali batendo praticamente recorde de eficiência ofensiva, né? Porque os times, ninguém tava marcando nada mesmo, né? O pessoal tava bem de saco cheio da temporada e com isso rolou bastante bizarrice aí. Teve uma semana ali que parecia que todo dia alguém ia fazer 60, 70 pontos. Acho que isso aí deu uma distorcida também em muitas coisas, né? Então, mais um time como o Sixers é um time que levou a sério a temporada inteira, até pelo Embiid, né? O Embiid é um cara que ele, se você botar ele pra jogar um jogo numa praça ali, ele vai levar a sério, ele vai marcar forte no ar, ele vai bater pra dentro, né? Ele não é um cara que consegue desligar esse modo competitivo dele. Então acho que isso fez bastante diferença pro Sixers e vai seguir fazendo diferença nos playoffs, porque acho que quem levou a temporada de uma certa maneira vai ter mais dificuldade de virar a chave. O Golden State Warriors mesmo outro dia, né, falando em time que só ganha dentro de casa, fora de casa, agora a campanha dele já mudou, certamente, né, mas outro dia que eu vi era coisa assim, tipo, sei lá, 8 vitórias e 30 derrotas fora de casa. Isso mesmo, é. Isso não é uma coisa que de uma hora pra outra você vira a chave nos playoffs e corrige, né, eu tô citando o Warriors porque é o atual campeão, mas tem muito time que se você olhar, tá assim, né? No momento que a gente tá gravando, faltam 12 dias pra acabar a temporada regular e a gente tem ali meia dúzia de times só que estão garantidos nos playoffs, né? E o resto tá tudo brigando por play-in, por playoff, mas porque um monte de gente simplesmente foi, né? Vai tocando, depois a gente vê, a gente resolve mais pra frente. Do jeito que tá, né? Então acho que isso vai ser um benefício pro Sixers também, né? Porque levou a coisa a sério, a gente tem algumas dúvidas ainda do que vai ser a rotação de playoff e tudo mais também, acho que é algo que a gente vai falar mais pra frente no programa, mas, né, por outro lado também, o Sixers é um time que a gente sabe, tem algumas certezas a mais em relação a outros times, né, e acho que isso vai ser positivo nos playoffs, apesar de, de certo modo, também poder dizer que, gastou um pouco mais o time, né, ao longo da temporada. Verdade, e isso que você falou é bem visível no Oeste também, no Oeste, né? Cara, acho que... O Oeste, acho que do 11º até o 7º, tá a diferença de 1 ou 2 vitórias pra todo mundo, no sexto, não sei. É isso aí. No Oeste vai ter time que vai chegar na última semana, não é nem na última semana, nos últimos, sei lá, 3 jogos, sem saber se vai pra playoff direto ou se vai pra bateria. Exatamente. É uma coisa de louco isso. Eu também acho que a temporada regular é muito longa, mas esse negócio de play-in, que ideia genial pra mim, cara. Muito legal. Eu sou meio reticente pra eu gosto. Novidades, assim, mas acho que foi uma novidade que ela tende a fazer a diferença, assim, ela tende a ser interessante. Foi que nem a final única de Libertadores. No fundo, eu não gosto, mas, puta, trouxe uma emoção que faltava. Você não sabia que faltava, mas faltava, sabe? O play-in, ele traz isso. Eu gosto bastante do modelo da Euroliga de basquete. Eu não sei se vocês acompanham. Na Euroliga, são 8 times que classificam, né? Aí você tem 4 séries de primeiro round com 5 jogos, né? 2 na casa de cada um e 1 na casa de quem tem a melhor campanha, no final, se precisar. E aí depois tem um Final Four numa sede única definida antes, que aí deixa tudo mais emocionante, porque aí literalmente tudo pode acontecer, né? Então, eu acho que é um modelo misto legal, porque ao mesmo tempo no
primeiro também. round você dá um privilégio pros times que ficaram na parte de cima da tabela, que é justo, né? E aí eles que se classifiquem, se classificar, beleza. Aí vão pro Final Four, que daí em tese são só os melhores, e aí pode dar o que for. E aí dá uns jogos muito emocionantes, né? Eu também acho que o playoff da NBA tem hora que tem série que é muito longa. É muito difícil uma final, por exemplo, não ser emocionante, né? Sim. Sempre vai ter pelo menos uns 3 jogos ali carregados de tensão e tal, mas tem muita série, tem até final de conferência, que às vezes é chata, que fica ali 7 jogos que a gente sabe já o que vai acontecer, bem arrastado, né? Enfim, eu também acho difícil mudarem por causa do dinheiro, mas eu seria bem a favor, viu? Não é o meu bolso que vai sofrer com isso, eu sou a favor. Esse negócio de mudar, né? Eu lembro do LeBron James falando que tinha que demitir quem teve a ideia do play-in, né? E aí corta pros 2 anos seguintes, ele dependendo do play-in pra entrar nos playoffs. Exatamente, desde que ele falou isso, ele só joga play-in. Só joga play-in. Quando joga, porque ano passado nem isso. Eu quero ver o Pat Bev chorando no play-in de novo, que ele chegou em 8º. Paul George fala que ele é o playoff P, o Pat Bev é o play-in Pat, né? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. E aí a gente analisando esse aspecto, né, de chegar em play-in ou conseguir vaga em playoffs e tal, só pra gente fechar aqui a ideia, né, o Sixers agora tá marcado aí como a segunda agenda mais difícil, continua, né, passou uns jogos difíceis já enfrentamos aí Warriors, Suns, enfim, alguns times, ainda vamos pegar outros times contenders também pelo caminho, e isso tá impactando diretamente na disputa pra MVP, né, porque o Embiid tá chegando, né, forte nessa disputa. O quanto que vocês acham que essa disputa final difícil favoreceu ou atrapalhou a corrida dele, né? A gente tem que ver que o Joker passou a maior parte da temporada em primeiro lugar, né? Tava quase certo ali o trio MVP dele em certa altura da temporada, mas foi nesse período mais duro da nossa agenda que o Embiid passou, né? A disputa. Ficou alguns momentos ali em primeiro, mas assim, muita gente tá falando que ajudou, outras pessoas tá falando que vai acabar atrapalhando, né? O que vocês acham? A NBA ela é viciada em narrativas, né? Sempre prêmios de MVP são construídos em cima de narrativas. Eu acho que, no fundo, nunca foi realmente cogitado dar o prêmio pro Embiid. Eu acredito que o prêmio vai ser do Jokic, tá? Eu acho que ele leva. Deram esse espaço pro Embiid, pode ser uma teoria conspiratória aí também, mas porque eu acho que eles estão bem reticentes de dar 3 vezes o prêmio pro Jokic. O Embiid devia ter ganhado a temporada passada, isso acho que é um consenso entre pessoas que analisam sem clubismo, que o Embiid merecia ano passado, mais do que ele merece esse ano, na minha opinião, apesar dos números dele esse ano serem assombrosos. Eu acho que eles não queriam dar 3 vezes seguidas pro Jokic, sabe? E aí foi, vamos colocar o Embiid, vamos ver como é que constrói a narrativa. Mas eu acho que agora, com esse final de temporada mais tenso, com a gente ter perdido pro Nuggets, o Embiid não ter jogado essa partida, a não ser que o Embiid faça um final de temporada muito surreal, coisa aí de média de 40 pontos por jogo, eu acho que já tem dono, infelizmente o Embiid não leva de novo. Olha aí, pesado essa opinião, né? Porque... É, meio pesado, né? A gente teve várias vezes, ao longo da temporada, não é que o Embiid tava ali na cola o tempo todo, né? A gente teve o Tatum, o Duran, o Giannis ficando mais Giannis um tempinho. Joker, né? Sim. Nesse final recente agora, que o Embiid foi escalando junto ali com os Sixers como um todo, né? O time foi escalando, indo muito bem, apareceu em primeiro nos Power Rankings, enfim. E aí o Embiid apareceu em primeiro. Foram 2 listas em que ele apareceu em primeiro até o momento, né? E é aquela coisa, ele teve números bons? Teve. Mas é o que o Rafa falou, tem muito a ver com a narrativa, né? O próprio Embiid deu uma entrevista lá pro Chance, né, do The Athletic, reclamando que parece que todo ano o critério muda e tal. Mas, na verdade, sim, os prêmios, eles não têm um critério, e a NBA não quer que tenha um critério também, porque o que ela quer é isso, é a gente discutindo se o critério tá certo, se o voto tá certo, se não tá. Os prêmios, eles servem pra isso, no final das contas. É cruel, porque isso mexe com a carreira do jogador, né? Isso é algo que o jogador quer, ele tem como objetivo e tal, e é cruel, realmente, você imaginar, se colocar na posição do Embiid, né, de outro jogador que tá disputando por isso, você não saber exatamente o que você tem que fazer, né, pra levar aquele prêmio, mas a gente reclama que não tem critério, mas no final das contas é de propósito, porque a NBA que é isso, entendeu? Ela não quer definir o que é o MVP, deixa o votante que defina, pra que haja debate, pra que a mídia fale sobre isso, pra que as pessoas comentem, pra que as pessoas discutam sobre a corrida em si, já que eu tô falando aqui, já aproveita a intervenção. Eu acho que muita gente não queria realmente dar o terceiro pro Jokic, só que teve um momento da temporada, assim, que o Jokic tava muito absurdo ali, sei lá, em dezembro, por exemplo, e o resto da liga não tava acompanhando. Então veio aquela coisa, tá bom, então vamos dar mais um pro Jokic.
E aí, de repente, surgiu o Embiid, surgiu o Giannis, né, liderando o Bucks para essa corrida aí pro topo do leste novamente. Coincidiu exatamente com o momento que o Jokic estava cambaleando lá com o Nuggets também, né, porque teve mais esse elemento. E aí teve esse jogo que, infelizmente, o Embiid acabou ficando fora. Tava a liga inteira, 3 semanas aí, mais ou menos, todo mundo já, esse vai ser o confronto que pode definir o MVP, o confronto direto, né, que é normal quando o MVP é uma corrida parelha, assim, que tem os jogos marcantes, né, no final das temporadas. Lembro, por exemplo, aquele ano que o Westbrook foi MVP, que era uma corrida entre ele, o Harden e o Kawhi Leonard, né, e aí teve um jogo contra o Nuggets no domingo à tarde, que o Westbrook fez um triple-double insano lá, de, sei lá, 30 e poucos, 40 e poucos pontos, e ainda acertou um game winner. Ali foi onde ele ganhou o MVP, sabe? Tipo, é um trabalho de uma temporada inteira, mas é aquele momento que fica icônico. Esse jogo poderia ter esse potencial realmente, ou pro Embiid ou pro Jokic. A gente esperava aqui pro Embiid, né? Porque nos confrontos diretos ele tem levado a vantagem. Pô, você já vê, pessoal, hoje eu vi muita gente aí que tem voto pro MVP reclamando que o Embiid não jogou, falando que talvez vai mudar o voto, né? O Kendrick Perkins mesmo, falador pra caramba, DJ Redick falou. O Kevin O'Connor falou que talvez influencie no voto dele também. Então, né, tudo isso acaba pesando. E eu já comecei a ver, por exemplo, eu citei agora há pouco, né, os 68 jogos do Embiid. O próprio Kevin O'Connor já tava com papo que, nos últimos 44 anos, todo cara que ganhou MVP jogou pelo menos 70 jogos, sabe? Então você já vê que aqueles mesmos papos começam a voltar. O discurso começa já tá as pronto. mesmas desculpinhas de todo ano. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa mesma galera também, não sei se eles voltaram até aquela vontade toda de dar o terceiro MVP pro Jokic. Eu fico pensando, será que não vai cair no colo do Giannis? Mas ele vai ser o terceiro do Giannis também, né? O terceiro em 5 anos. E aí, voltando até no que a gente tava falando de jogadores estrangeiros, eu fico pensando qual que é a vontade que a mídia americana tem de dar um quinto MVP seguido para um estrangeiro, né? Seja ele... tudo bem, o Embiid tirou cidadania americana agora, mas a gente sabe que eles não olham para ele como americano. É só ver que horrível que é, que coisa nojenta que é, esses caras que às vezes ficam imitando o jeito que ele fala, né? Infelizmente, tem muita gente com influência na mídia aí fazendo esse tipo de piada. Não vou nem chamar de piada porque não tem graça nenhuma. Mas, né, então eu acho que tem um pouco disso nessa corrida desse MVP atual também, sabe? Eu acho que no final das contas eles não queriam dar pra nenhum deles. Acho que o sonho da turma toda ali era que o Tatum tivesse voando e eles pudessem dar pra ele, entendeu? Por isso que também fica essa coisa de querendo desmerecer todos, porque virou um debate até chato, se você for ver, porque, pô, são jogadores espetaculares no final das contas, né? Eu acho que a gente aqui torce pelo Embiid, mas, pô, são jogadores assim que quando se aposentarem, todos eles a gente vai sentir falta de ver eles jogarem. E daí a gente fica nessa coisa, às vezes, besta de ficar, né, não, isso, aquilo, e na verdade não é aí que tá o problema, e sim a maneira como esse debate é conduzido, né? Acho que é aí que a coisa fica ruim. E aí eu acho realmente uma puta de uma sacanagem com um cara como o Embiid, que quer muito isso, ele deve sofrer com isso, e é um negócio que não é sobre quem é o melhor realmente, né? Esse lance de narrativa eu acho muito interessante, sabe? Porque eu acho que a NBA espera ter uma narrativa no ano, então ela não segue um padrão mesmo, né? Você pode até justificar a narrativa daquela sequência de mais de 30 pontos que o Joel teve, de 10 jogos na sequência, que não era feito por nenhum jogador desde sei lá quando, né? E um pivô não é cestinha não faz essas pontuações desde o Moses Malone na temporada dele pelo Houston em 81 e 82, né? Você tem essa narrativa, se fosse pra dar o MVP pra ele, ainda acho que ele pode ganhar por conta dessa sequência absurda que o Sixers fez, e até mesmo que a gente fala de ganhar um Oscar pelo conjunto da obra, né? Por exemplo, outro dia a gente tava falando sobre o Leonardo DiCaprio, que ele fez teve outros personagens melhores do que daquele quando ele ganhou o Oscar, né? Então, não sei, pelo conjunto da obra, pode ser que dessa vez as pessoas que estão votando, né, decidam escolher o Joel Embiid. Mas eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que a pessoa mude o voto, ou talvez não. Levar em consideração o front office do Sixers fez um planejamento load management errado. Em vez de ele jogar na sexta e no sábado, ele poderia ter descansado esses dois, porque normalmente o Sixers perde pro Warriors e o Suns fora de casa, e ele descansava e jogava na segunda-feira. São vários fatores que você pode levar em consideração no final das contas, né? Eu acho que essa é uma análise muito profunda, assim. Eles não fazem uma análise tão profunda assim. Eles deveriam, né? Sobre esse negócio de levar pelo conjunto da obra, Luiz, você que, assim como eu, é um cara mais velho aqui, né? O jovem há mais tempo, se você preferir. Um jogador que ganhou MVP pelo conjunto da obra foi o Kobe Bryant. Ele teve inúmeras temporadas melhores do que aquela que ele foi MVP antes daquela, mas, né, enfim, por outros motivos, nenhum deles remotamente comparáveis aos do Embiid, né? Não tô aqui falando que os motivos pelos quais a mídia tinha má vontade que o Kobe eram
equivalentes aos do Embiid, não eram, né? Ele era um cara que tinha uma má vontade também dos votantes em determinado momento da carreira, e depois ele ganhou naquele momento porque o pessoal começou a perceber quanto era absurdo um cara daquele terminar a carreira sem ter MVP, né? Então daí foi um ano que o Lakers teve uma boa campanha, ele deu a volta por cima, ele se tornou o melhor líder e tal, a narrativa era essa. Então acontece às vezes, né? Assim como tem jogadores aí, se pegar a história do MVP é um troço de louco, né? E até, né, acabei não citando na minha fala anterior, esse negócio aí dos 70 jogos, por uma coincidência até, o último jogador que ganhou MVP com, entre aspas, poucos jogos, né, foi o Allen Iverson, que jogou 71 jogos lá em 2001. Pelo menos isso aí tá pesando a favor dos Sixers no histórico, né? O último jogador que ganhou com poucos jogos, entre aspas, né, fez 71, foi o Allen Iverson lá em 2001. Embiid, busca o contato, vai pro arremesso, Embiid. Bibi perigoso é demais! É o Joel Cruel. Olha só, e é por conta de toda essa questão de narrativa que o Roma falou e todas essas análises que são muito a respeito de toda uma temporada, pode ser a respeito de toda uma carreira, de um pacote, né? É por isso que eu acho um absurdo a galera taxar esse confronto que não aconteceu do Joker e Embiid agora no final da temporada como determinante, sabe? A estatística da temporada, da definição do MVP, ela não é de confrontos diretos, né? Ela é de um trabalho realizado ao longo de um período, né? Então assim, quer pegar confronto direto? A gente já teve um esse ano, e o Embiid já venceu. Então, sei lá, se for pra ser confronto direto, já tá lá. Só que o pessoal entrou nessa onda muito por conta da entrevista também, né? Porque sai a entrevista no The Athletic um pouco antes, em que o Embiid dá uma alfinetada ali na questão do MVP do Joker. A galera pegou um recorte dessa entrevista, né? E se utilizou dela como a ideia de, tipo, o Embiid está dizendo o que o Joker fez nesses 2 anos de MVP, pra dizer que, tipo, qualquer um ganha, alguma coisa assim, né? E aí esse confronto direto tomou uma proporção gigante. Só que assim, tem que pensar que quando ele deu essa entrevista, eu não sei nem se ele sabia exatamente os jogos exatos que ia vir ainda, como que tava essa questão da lesão, enfim. Você tá dando uma entrevista sobre uma situação geral, você não tá pensando numa agenda, né? A galera acha que ele falou isso 15 minutos antes do jogo e que todo jogo. Não, ele falou isso numa entrevista em uma situação, em um contexto completamente separado da agenda que vinha esse jogo. E aí eu concordo com o Luiz. O front office do Sixers poderia ter sido mais estratégico, não só pensando nessa questão do MVP, né? Mas também pensando na questão de garantir a saúde do Embiid, né? Porque botar ele pra jogar back-to-back nos 15 jogos finais da temporada que isso, tá ligado? Não faz sentido nenhum pra mim de um cara que tem essa problemática de saúde nos playoffs, né? Perto dos playoffs, pelo menos. Ele mesmo na entrevista fala, tô torcendo muito, fazendo de tudo pra chegar saudável, porque eu não consigo fazer isso. Ele tem essa noção, tá ligado? Que ele nunca chegou. A proporção é gigante, assim, que tomou, e eu não vejo essa problemática toda dele não ter jogado, né? Não, e sabe uma coisa que é importante também a gente deixar claro sobre a entrevista? É que, assim, ela saiu no dia do jogo. A gente não sabe se ela não foi feita uma semana antes, por exemplo. 2 semanas antes, Eu imagino que o The Athletic tenha planejado a entrevista pra sair no dia do jogo, por motivos óbvios, né? Era o jogo que todo mundo tava esperando, mas com certeza é uma entrevista que foi realizada antes. Até pra dar tempo de transcrever certinho, editar, né? Tudo. Exatamente. As coisas não foi uma entrevista ao vivo que ele entrou ali e falou aquilo. E outro ponto, né? Só o contexto que eu tava vendo, o que o Embiid fala, né? Ele pergunta que é feita pra ele como tá a pressão em cima de você em relação ao prêmio de MVP, né? E uma coisa que ele fala as pessoas tentam me pressionar de várias maneiras e eu tento me blindar em relação a essas pressões, porque senão eu vou ficar maluco, né? E uma coisa que ele comenta muita gente faz uma lista de pessoas que precisam provar algo e normalmente tendem a colocar ele no topo dessa lista. E ele falou, cara, por que eu, que não ganhei nada, nem MVP, nem título, tenho que vencer mais do que um cara que já ganhou MVP 2 vezes e também não venceu? Por que a pressão nele é menor que em mim? E pra mim faz todo sentido o que ele diz, tá ligado? O cara que já ganhou MVP 2 vezes e que vem brigando há anos é o Joker. A pressão pra ganhar deveria ser muito maior no Joker do que no Embiid, saca? Pegaram o recorte disso e colocaram como se ele estivesse falando, o MVP do Joker não é de nada, ele ganhou e não ganhou nada, tá ligado? Eu achei um absurdo isso, tá ligado? Na internet, né? O JJ hoje, ele na ESPN, ele falou que ele acha que o Joel tá tirando sarro da galera falando essas coisas. Que ele conhece bem o Joel Embiid e ele tá acostumado com pressão e isso é só pra tirar o
foco mesmo de cima dele. Porque ele fala que pressão, o atleta profissional, quando entra numa equipe, ele já tem que lidar com pressão. Não vai ter como fugir. E se você se torna o franchise player e o seu time chega nas fases mais importantes, na parte mais longa da temporada, pressão vai fazer parte. Esse lance de ganhar o MVP, que ele quer jogar em cima do Joker, mas tem pressão em cima dele também porque é uma franquia que não ganha há muitos anos e acaba sempre caindo em cima dele, né? Então ele tá tentando tirar pelo menos dessa parte de cima dele pra focar em outras coisas e tirar um pouco do foco da cidade também. E existe uma predisposição a criticar o Embiid, a avaliar o Embiid de forma negativa. A gente sabe muito bem isso, que não é novo, não é de agora, é desde quando ele foi draftado. Sabe que existe essa predisposição, existe essa dúvida, existe esse desrespeito, de certa forma, a ele. Então, a forma como a entrevista foi exposta e a forma como ela foi interpretada não me surpreendeu em nada. Nem a fala do Embiid me surpreendeu, nem a repercussão surpreendeu. Era o que eu esperava da NBA e do público da NBA, principalmente pro brasileiro, né, com relação a ele, assim. Nada de novidade. A melhor coisa que o Embiid pode fazer, pelo menos pra mim, assim, é tentar desapegar um pouco mesmo dessa pressão pra tentar focar no que ele quer vencer, né? E continuar fazendo mais de 30 pontos, né, por partida. Exatamente. Todas as partidas que ele jogar. No geral, vocês acham que tudo que a gente falou aqui, sequência difícil de jogos, essa ausência contra o Nuggets, essa entrevista polêmica, enfim, vocês acham que isso prejudicou a corrida do Embiid ou ainda dá pra vencer? Eu acho pouquíssimo provável que ele vença, tá? A não ser que ele faça um final de temporada espetacular, que ele é capaz, né? Que a gente sabe que ele consegue, mas eu acho que já tá construído, tá? Já escreveram a última página da história. A gente tava até falando hoje no grupo dos Sixers sobre o quanto 2 meses é muito tempo. Então, o que ele fez 2 meses atrás contra o Jokic não vale mais nada por ele não ter jogado agora, sabe? Então, eu acho que se acabasse hoje, ele não ganha. Eu acho que esse jogo, infelizmente, vai acabar ficando marcado, sabe? Porque, não digo assim que custou o MVP, mas era a chance dele ir lá e pegar o MVP, sabe? Agarrar o troféu e falar, é meu. E agora, fazendo uma analogia com luta, né, ele tinha a chance de conseguir um nocaute e deixou pro juiz os pontos agora. E aí sempre é complicado, né? Então, agora acho que pode mudar no final de temporada? Pode. Não sei, eu acho que agora o final de temporada tá tudo em aberto, tudo pode acontecer. E se o Embiid tivesse jogado esse jogo e tivesse tido uma performance dominante, eu acho que ia meio que botar pelo menos ele numa dianteira bem clara. Assim. Eu acho que ele vai acabar também perdendo por conta dessa narrativa. Talvez se o Sixers ganhasse com um dia histórico de Paul Reed's Day, mas o Doc Rivers colocou o Deadman, então o próprio Doc Rivers boicotou o MVP do Joel Embiid. E não é de hoje que ele tá fazendo isso. E essa é a pergunta que vai ficar pra vocês, né? Participem da nossa enquete aí, se você acha que o Embiid ainda tá no jogo pro MVP ou, infelizmente, caiu no colo do Joker de novo. Não, Coringa, pare com isso! Pra gente fechar aqui as nossas análises finais da temporada, vamos falar um pouquinho de expectativas pros offs, né? Tá chegando aí, comecinho de abril aí a gente vai ter o início dos playoffs, né? Do play-in, na verdade, né? Pra depois chegar aos playoffs. E a gente tá com o time já garantido, né? O Sixers foi o terceiro time da Conferência Leste a se garantir nos playoffs, já vai jogar, então é isso aí. Agora a parada é decidir exatamente a posição e o primeiro confronto, né? A gente trouxe aqui alguns tópicos pra gente analisar como tá nossas expectativas. A primeira é a importância do time chegar saudável, né? Poupar nessa reta final é importante. Teve aí um sustinho que foi a questão do Harden sentir uma dor no tornozelo, ali no tendão de Aquiles. Tivemos alguns jogos do PJ, né? Também que ficou de fora e tal. Precisa descansar, certo? Que é o que acontece nos últimos 4 temporadas, o time nunca chega inteiro nos playoffs, né? E a gente acaba, além de outros fatores, é claro, mas um desses é o time não tá inteiro pra jogar os playoffs, né? E a gente acaba se dando mal. E assim, o quão chegar saudável é mais importante do que se garantir numa seed 2 ou 3, né? Eu acho que chegar saudável é o foco principal mesmo. Eu acho que é o que o time tem que focar agora. Apesar de algumas estratégias erradas ali, que a gente falou aqui agora há pouco, no back-to-back, enfim, eu acho que o time tem que focar mesmo nisso, né? Porque senão, cara, sem chances, né? Não adianta ter mando de quadra e a galera não tá inteira. Eu acho assim que, até quero ouvir a opinião de vocês também, eu acho que o importante seria o seed 2, né? Conseguir mando de quadra contra o Boston, né? No caso, né? Mas já que não tá, como a temporada se tornou mais complicada e jogos muito difíceis e tá se encaminhando pra gente não conseguir um seed 1 ou 2, eu acho que o 3 ou 4 não vai fazer tanta diferença no final das contas, não. O nível dos adversários vai ser o mesmo. Não vejo o Knicks ou Nets
fazendo frente pro Sixers num confronto de 7 jogos. Se você tiver que enfrentar o Bucks ou o Celtics, não vai ter como, né? Algum momento você vai ter que enfrentar esses dois times, então pra mim tanto faz. Eu concordo muito com o Luiz, sabe? O segundo seria mais por conta da rivalidade com o Celtics, né? Acho que se o Celtics fosse o primeiro, de qualquer forma a gente fosse enfrentar eles com o mando de Boston, tanto fazia, assim. Porque eu acho que existe um nível muito próximo dos adversários. Então, realmente, pra mim, terceiro ou quarto... A gente tava conversando mais cedo, eu falei que eu era muito pessimista com relação a enfrentar o Knicks, não com questão de ser eliminado, mas com a dificuldade que isso traria. Agora, com mais calma pensando, eu realmente não acho que faça tanta diferença. Eu acho que a gente consegue explorar mais o Nets, os pontos negativos do Nets, mas acho que no final tanto faz, assim. Acho que o nosso objetivo é pra cima, assim. É Bucks e Celtics. Pra baixo é meio obrigação, assim, passar, seja em 6 ou 7 jogos. Eu acho que o Knicks é cavalo paraguai, inclusive, porque é típico de time do Tom Thibodeau, entendeu? O cara vai lá, tira 110% do time na temporada regular, e aí chega nos playoffs, o time não tem aquela a extra gear, né, que os americanos gostam de falar, né? Não tem aquela chave pra virar, pra subir de nível e tal, porque o time já jogou tudo que dava na temporada regular. Eu acho que esse time do Knicks, ele é melhor do que aquele time que perdeu pro Hawks 2 anos atrás, né? O time que tem mais opções, tem mais criadores do perímetro, né? Tem o Jalen Brunson, tem o Quickley, né? Era calouro ali, agora ele tá mais pontuador, principalmente. Tem o Josh Hart. Então é um time que, no geral, ele é melhorzinho do que aquele time, mas acho que Knicks e Nets dá na mesma. Pro Sixers é até bom, por um lado, eu acho, essa série contra um dos times de Nova York no primeiro round, pela distância, né? Pela viagem. 1h30 de trem ali, tranquilo. Então não tem muito rolo, né? E aí o segundo round é o que o Luiz falou. A diferença é se você vai pegar Celtics e Bucks ou Bucks e Celtics, né? Porque muito provavelmente essa vai ser a ordem. Se o Sixers quiser chegar na final da NBA, vai ter que passar pelos dois times. A diferença é que um no segundo round e outro na final de conferência. Então aí tem que analisar, né? Não sei, qual desses times pode ser que se chegue mais desgastado na final de conferência, né? Daí você, em tese, teria preferência de enfrentar ele. Mas eu acho que mesmo assim dá na mesma, porque os dois times têm veteranos ali na composição da rotação, né? Então, sei lá, o Bucks tem um Brook Lopes, o Celtics tem o Al Horford, né? 2 jogadores que são mais veteranos. Também tem jogadores que têm tendência a se lesionar, né? Mas quando você olha, analisa os dois elencos, dá meio na mesma, assim, uma coisa meio que se equivale a outra. Agora a prioridade tem que ser isso, saúde de todo mundo e chegar com o time mais forte possível na hora dos playoffs. Eu acho que o Sixers tem algumas arestas para parar ainda em termos de rotação, então eu pessoalmente gostaria que o Doc Rivers usasse esses últimos jogos da temporada regular para tentar esclarecer algumas coisas de rotação que ele ainda eventualmente não saiba, né? Porque o banco, principalmente, a gente tem muitas dúvidas ainda, porque uma série de playoffs você vai começar com 9 caras, vai terminar com 8 e você tem que saber muito bem quem são esses 8, senão vai acontecer aquelas coisas de Doc Rivers de jogar com um quinteto com 5 caras do banco nos minutos finais do quarto período de jogo 7, né? E eu não estou exagerando, né? Vocês sabem muito bem, e a torcida do Sixers, que foi exatamente isso que ele fez na série contra a Atlanta, né? Quarto período de jogo 7, DeAndre Jordan quadra lá. Então, DeAndre Jordan não, desculpa, Dwight Howard. É tanto pivô veterano ruim que passou nesse time nos últimos anos que eu até confundo os idosos. Fica tranquilo, que agora ele vai de Deadman, então tá tudo bem. Deadman. Se não for ele, é Montrezl Harrell, né? Pelo amor de Deus, cara. O Daryl Morey é tão gênio por umas coisas, mas pra escolher pivô reserva, ele tem um dedinho podre que, meu Deus do céu. Saudades do Saudades do Drummond era bom, hein? Você imagina que o nível, né, do pivô reserva do Sixers foi tão ruim esses anos todos que o Andre Drummond deixou saudades, né? E deixou saudade. Bom, já que a gente chegou no consenso, né, de que o importante mesmo é chegar saudável, talvez não importe ali. Essa briga pela Seed 2, por exemplo, nós saímos completamente dela já, o que pra mim é uma pena, porque se as coisas tivessem sido um pouco melhor, principalmente pra essa reta final não fosse tão dura, talvez a Seed 2 desse pra gente uma importância muito grande, assim, por começar a série em casa, né, contra um Boston na semifinal. O que faz pra mim com que o Boston seja amplo favorito, assim, porque se abre 2-0, né, jogando no TD Garden, é muito complicado já, a gente conhece o histórico, né, mas enfim, eu peguei aqui algumas probabilidades, né, como a gente falou, o Sixers tá no momento com a segunda agenda mais difícil, já o Cavs tem a segunda mais fácil, então,
E assim, tá perto, né? Então pode ser, inclusive, que o Sixers caia pra seed 4. Também não é o fim do mundo, né? Mas vamos supor que a gente mantenha 3 aí até o final. A probabilidade maior de enfrentar seria o Nets, né? O Nets tem aí o calendário mais fácil da NBA nessa reta final. Apesar do Nets não estar sendo um grande time, depois da saída das estrelas lá, o time tá em reformulação e tudo, tem condições de se manter onde tá na tabela, né? Na posição 6. E aí a gente teria esse confronto contra o Nets. Ou com o Knicks, né? Que também é um time que tá em segundo lugar aí na probabilidade. E se a gente caísse pra seed 4, poderia até enfrentar o Heat, né? Também. Que eu acho que desses 3 seria pior, né? O pior enfrentamento, né? Exato, eu não gosto não também. Apesar de eles não estarem bem, Nossa, mas eu não gosto. Aí a pergunta é, melhor ficar em quarto e enfrentar o Knicks ou melhor ficar em terceiro e enfrentar o Heat? Melhor ficar em quarto. Não quero o Jimmy Butler na minha frente de jeito nenhum, cara. O Heat também tá na cola ali do Nets pra pegar a posição 6. Isso poderia dar um confronto direto com a seed 3, né? Dos 3 times que podem pegar os Sixers no primeiro round, todos eles têm um calendário mais ok nesse final, tá? O que é complicado porque dá pro time se manter mais ou menos na posição da briga que eles estão, poupando mais, né? Porque o calendário é mais folgado. Que dos 3, o Heat é mais chato, até porque é o que tem a melhor defesa, né? A defesa dele é a 9ª da liga. Do Knicks até o Heat, o Vitão, ele não tem como poupar muito também, porque eles não querem ficar em 7º e correr o risco de ir pra play-in, entendeu? Então, verdade. Principalmente o Knicks e o Nets, eles vão colocar o máximo que der de manter pra conseguir manter as posições e tirar o Heat da frente mesmo, né? Verdade. E assim, só fazendo o gancho, né? A parada do Heat, que além da defesa, além dos jogadores e tal, é o Spoelstra, né? Que é um baita técnico e que sempre coloca o time dele pra ser competitivo, né? E aí a gente analisa pro outro lado o nosso fator Doc Rivers, né? Que talvez seja outro grande X da questão aí pros nossos playoffs, além do time estar saudável. O que vocês têm achado de Doc nesses últimos tempos, cara? Uma merda! Ele teve até um mês que ele ganhou o prêmio de técnico do mês, né? Foi o que? Janeiro? Foi janeiro ou fevereiro, que foi quando o Sixers estava indo. Fevereiro, acho, né? Eu acho que ele tá ficando já sem ideias, parece, pra esse fim de temporada. Parece que ele gastou o gás dele ali em fevereiro. Eu acho que a ideia é ser um time que vence, apesar do técnico, sabe? Eu acho que quando chegar a hora ali, se o Embiid, o Harden, o PJ Tucker sentirem que o negócio realmente tá prejudicado por conta do Doc, eu acho que eles vão tentar fazer mais do jeito deles, assim. A gente já viu várias franquias que desmancham assim, né? Desmancham a relação técnico-time. É difícil falar, né? Porque a gente não confia. É complicado você não confiar nada no seu técnico. Eu, depois que elegeram o Doc Rivers técnico top, nem lembro o que mais da história da NBA, eu desisti de comentar alguma coisa sobre Doc Rivers, porque eu acho que eu devo ver uma coisa completamente diferente desses caras todos, porque não é possível. Eu acho, francamente, que o Sixers só não é levado como um contender mais sério por causa do histórico do Doc Rivers e também o histórico do Harden, né? Vamos também colocar isso na mesa. Apesar de que hoje o Harden tá jogando num time onde ele não é mais o principal jogador, então acho que isso muda um pouco as coisas. Mas principalmente, né, você fala com qualquer pessoa que não é torcedor do Sixers, fala, o Sixers tem Doc Rivers, ele vai dar conta de fazer o time mal nos playoffs. E infelizmente isso é uma coisa que, honestamente, eu não tenho como falar, não, olha, ele trabalhou melhor, essa temporada vai ser diferente. Não, eu tô torcendo para que o Sixers consiga passar pelos playoffs sem ter tantos momentos onde a influência dele vai poder minar as chances do time, porque racionalmente você não consegue achar elementos para dizer que não, que o Doc Rivers esse ano não vai incomodar, porque a gente sabe que se tiver uma situação de jogo ali, ele vai fazer uma cagada, né? Torcer pro time realmente conseguir ganhar apesar disso. É isso aí. Eu tô com vocês, cara. E outra coisa, uma coisa que o Rafa falou é muito forte, assim. Eu não confio nada no Doc, assim. Por mais que tenha tido bons momentos essa temporada, o que mata não é nem a rotina ali, ou o relacionamento dele. O que mata é as decisões em momentos cruciais, né? Ele erra muito em ajuste. É muito fácil ler, né? Os outros times fazerem a leitura do playbook dele, acharem soluções. E é isso que favorece os times numa série de 7 jogos, né? Pô, ano passado a gente abre a série contra o Toronto, abre 3-0 e perde 2 jogos ali. Tudo bem que o pessoal acha que deve ter metido uma marcha lenta e tal. Mas assim, coisas que a gente via nos jogos acontecendo, você falava, caraca, ainda bem que tá 3-0, que tá 3, né? Porque, rapaz, aqui pra complicar aqui era um palito aqui, entendeu? Pra acontecer uma situação que ia complicar essa série. Que foi o que deu com o Hawks, que até hoje eu não aceito a gente ter perdido
aquela série pro Hawks, aquela virada que a gente tomou. Então, assim, esse tipo de coisa desanima, né? Porque, beleza, o primeiro round a gente discutiu aqui, tem times que a gente vai ter, né, a vantagem, enfim, vai ser possível a gente passar ali sem tantas dificuldades, mas chegar no segundo round, pegar um Boston ou um Bucks, é aí que a coisa aperta, né? É aí que a coisa que a gente desanima a gente, né? Eu analisando o momento de times, né, no segundo round, né, é que claro que tem o histórico e a gente já historicamente vem perdendo pra eles e tudo mais, mas analisando friamente, eu acho que o momento pior, assim, é do Boston, entre os três times, entre Bucks, Sixers e Boston. Eu acho que é o pior dos times. Eles estão, não sei o que tá acontecendo lá, piorou bastante aquela parte de rotação que o time era aquele time ofensivo que fazia muitos pontos, melhor ataque da NBA, não tá mais assim. Não sei se o Tatum tá sobrecarregado, mas ontem mesmo, ou antes de ontem, o Jaylen Brown fez uma partida histórica, mais de 40 pontos, mas perguntaram pra ele sobre a relação dele com os fãs e foi uma resposta muito fria, de que tá dando a entender que não vai ficar mais, sabe? Tá meio esquisito o momento, assim, do Celtics. Tá mesmo. Seria o time, eu acho que é um time melhor pra se enfrentar. O Bucks eu acho é uma franquia muito complicada no momento. É um time muito forte ainda. O Middleton ainda não estreou do jeito que vai estrear. Tem um banco muito profundo. Jogadores que sabem jogar duro, sabem o que fazer na hora mais importante. E eu acho que seria melhor até pra, e até pra pegar ritmo. Acho que o problema é o histórico, né? Porque a gente já entra perdendo, mas nesse momento o Celtics seria mais, você pode dizer, mais tranquilo. Cara, eu tenho inclusive uma opinião polêmica aqui. Eu acho que, assim, a gente mantendo a seed 3, tá? E enfrentando o Boston na semifinal, eu acredito que essa série de playoffs vai definir o futuro do time, assim. Eu não sei se outra queda em segundo round, depois de tudo que foi feito no time, depois de toda a nossa história, se as coisas vão continuar do jeito que estão, se o Harden fica, o Embiid fica tranquilo, eu não sinto isso. Ou se o Doc fica, eu acho que tudo muda, entendeu? E, assim, isso pode até significar um novo rumo do time, tá? Então, eu acho que é muito importante essa série aí. O segundo round desse ano vai definir o futuro do time, eu acho, né? Porque vão ser várias e várias mudanças que no final não levaram você pra lugar nenhum. GM, mudança de técnico, mudança de segunda estrela e você continua perdendo na segunda rodada. Então aí você precisa chacoalhar as coisas. Eu tenho medo desse possível rebuliço que aconteça, porque a gente sabe que decisões muito questionáveis já foram tomadas em períodos bem próximos, assim. Não precisa ir num passado muito distante pra achar isso. Então eu fico bem preocupado, fico bem receoso. Eu acho que também, ao mesmo tempo, você realmente não chegou a lugar nenhum. Então, vamos lá, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Acho que aí vale você questionar todas as questões que são recorrentes e todas as tentativas que rolaram nos últimos, 4, 5 temporadas. Última semana de temporada regular da NBA. Bom, isso, galera, a gente agradece demais aqui a presença do Romanelli pra gente discutir aí essa reta final de temporada, essas expectativas dos offs, esse lance, né, do Embiid finalmente tá sendo seriamente cogitado pra MVP, se isso vai acontecer ou não. A gente espera que no próximo episódio aqui do Cast a gente já consiga falar um pouquinho disso também, né? Agradecer demais essa presença, Roma, muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço, espero que só tenha gostado aí e tô à disposição aí, se não quiserem trocar uma ideia sobre os Sixers, sabem aonde me encontrar já, né? Valeu, um abração. Let's go Sixers, né? Isso aí, a torcida tem que torcer. Vamos pra cima. Com Boston, com Bucks, vambora. Galera, escutem o Basquete FM, tá no post aí. Mandem seus feedbacks, segue a gente e até a próxima. Valeu! Valeu!